Fala galera, mais um vídeo aqui nesse canal, esse aqui é o terceiro vídeo. Esse vídeo aqui vai ser pra você que nunca leu fantasia, mas sempre vê alguém falando nas redes sociais, esses livros aí que estão muito hypados, Acotar, Quarta Asa, coisa que você vê por aí, você fica, mas o que é isso? Só leio romance, só leio suspense, mas você tem curiosidade de saber como é esse outro lado da leitura, que é a leitura de fantasia, você quer saber se você vai gostar. Eu vou te trazer alguns livros que você pode começar a ler pra você ver se é pra você. Se você não gostar, provavelmente não é o seu estilo de livro, mas eu vou trazer pra você romantasias e fantasias pra você poder começar aí e, enfim. E eu já vou falar pra vocês que é um caminho sem volta. Ler fantasia é muito bom. Eu não consigo mais ler nada normal hoje em dia. A única coisa que eu tô conseguindo ler normal é romance de cowboy, que a Elsie Silver faz, inclusive indico pra todo mundo. Voltando ao assunto de fantasia, vou indicar pra vocês algumas trilogias, algumas sagas que você pode ler pra você entrar nesse universo, e eu acredito que se você ler uma ou duas dessas que eu vou indicar aqui, vai ter duas coisas. Ou você nunca mais vai querer ler nada normal, ou você vai odiar e aí você já sabe que você já não é da romantasia, não é da fantasia, então você fica no seu suspense e romance, as coisas que você já tá acostumado a ler. Então a primeira romantasia, tá? Eu vou começar com romantasias que são focadas no romance e depois eu vou indicar algumas que não têm o foco necessariamente no romance. A primeira romantasia que eu indico você ler seria Quarta Asa, porque o ritmo é super acelerado e ele tem mais características de distopia. Então, assim, não é aquele mundo que é muito fantasioso, então você não vai ter tanta dificuldade de construir aquilo na sua mente. E o romance é muito forte ali no livro, é um foco central, então aquilo ali prende você. É um livro viciante, assim, pelo menos todo mundo que já leu, e eu converso com as pessoas, tiveram essa experiência quando tava lendo, que era aquele livro que você lê e você vicia. Tem ali vários clichês, tá? Não é nada, assim, absurdamente inovador, mas ele cumpre o papel que ele tem que cumprir, que é providenciar o entretenimento pra você. E é por isso que eu leio, pra entreter. Se você lê por entretenimento, você vai gostar muito de Quarta Asa, e por enquanto ele só tem 2 livros, que é Quarta Asa e Chama de Ferro, e vai lançar o terceiro livro dia 21 de janeiro, que é Tempestade de Ônix. Inclusive lá no clube do livro que eu tenho com as meninas lá, a gente vai ler esse daí, vai ser o nosso livro de fevereiro, porque tá todo mundo super ansioso. E vai ter vídeo aqui sobre Quarta Asa e Chama de Ferro, resumam, porque, né, todo mundo que já leu já esqueceu. Enfim, essa história vai contar a história da Violet, tá? Que ela é uma menina de 20 anos, que ela tá entrando nessa escola, que é como se fosse uma escola militar, só que também para cavaleiros de dragão, porque esse livro tem dragão, inclusive é um elemento que eu amo. A mãe dessa menina, ela é general do exército, tá? E o pai dela era, tipo assim, cabeça dos escrivões. Só que o que acontece? O pai dela faleceu, e aí ela fica dividida se ela vai pra equipe dos escrivãos ou se ela vai pra equipe dos Cavaleiros de Dragão. A mãe dela quer que ela siga, né, Cavaleiros de Dragão, só que ela é super magrinha, assim, ela é super fraca e ela não tá acostumada com o negócio de lutar. E essa escola, assim, tem um aspecto muito militar mesmo. Então, assim, ela é meio que jogada, assim, nessa escola pros lobos e, tipo assim, ela tava na cabeça dela que ela ia ser escrivã, né, ia participar dos arquivos lá pra fazer, tipo, historiadores, enfim. Só que aí acabou que ela resolveu ir pro lado dos Cavaleiros de Dragões, e aí ela vai passar por esse treinamento intenso, e aí ela vai conhecer o personagem principal, que é o Xaden, que ele é maravilhoso, e aí vai ter um romance desses dois. O Xaden tem poderes das sombras, passado misterioso, e a mãe da Violet matou o pai do Xaden, então eles já meio que são inimigos, porque a mãe da Violet tá meio que do lado do sistema, e o pai do Xaden morreu porque ele era rebelde. É dito que o Xaden já carrega uns traços do pai, então assim, basicamente a Violet, do lado da mãe dela, do lado do sistema, é inimiga do Xaden, que é filho de um rebelde e provavelmente carrega os traços e ideologias de rebeldes ali, só que eles vão se apaixonar. E aí, pra poder cada um desses Cavaleiros de Dragões ter um dragão, eles precisam de passar um teste lá, e eles precisam ser escolhidos pelo dragão, não são eles que escolhem. Então, assim, é muito legal. Os dragões têm personalidade, então você vê os dragões falando mentalmente, né? Lógico, eles não falam igual a gente, assim, mas eles falam na mente. Eles têm personalidade, isso é muito legal. Você vê diálogos super interessantes. O ritmo desse romance é muito bom pra quem nunca leu fantasia, porque ele vai rápido, você tá entendendo? Ele já acontece rápido, não é tanta enrolação. Eu, particularmente, gosto muito de enrolação. Eu adoro o slow burn. A enrolação, basicamente, do romance, que demora muito e fica aquele negócio tão devagar, mas qualquer contato ali da mão, deu a mão, você já tá, assim, vibrando. Enfim, eu gosto desses. Mas quem não gosta muito do slow burn, esse aí tá ótimo, porque acontece rápido, as coisas já no primeiro livro já começa. E aí tem muita batalha, tem magia, tem várias coisas muito interessantes. E eu acho que pra quem nunca leu, vai ser uma ótima, assim, você vai estar bem servido com Quarta Asa. Se você não gostar de Quarta Asa, tá? Tem um outro universo que não é mais essas coisas assim, mais não é medieval, nem
militar, igual é mais o Quarta Asa, que é uma coisa mais bonitinha, é uma coisa mais, tipo assim, continho de fadas, que aí seria Caraval. Eu, particularmente, achei que esse livro foi um pouco adolescente pro meu gosto, mas eu acho que se você nunca leu fantasia, esse pode ser um ótimo pra você começar, porque a construção de mundo dele é muito fluida. Essa construção de mundo que eu falo, gente, é, por exemplo, como não acontece no mundo normal, acontece no mundo fantasioso. Então ele precisa te falar em qual lugar que é, como que é dividido esse país, quem tem poder de quê, quais são as leis desse lugar. Então essa construção aí pode ser um pouco chata, mas esses livros que eu tô falando pra vocês, as coisas vão vir mais fluídas, porque eles são mais fáceis, ele tem uma construção menos rica, entendeu? Igual, eu nunca indicaria uma pessoa que nunca leu fantasia ler Trono de Vidro, porque tem muita construção de mundo, tem vários elementos ali e tem bastante política, então a pessoa talvez não ia gostar. Caraval vai trazer um cenário que vai misturar Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, vai misturar um circo, então assim, ele é uma vibe super bonitinho, eu achei uma gracinha o mundo. Vai contar a história de duas irmãs, a Scarlett e a Tella, que elas vêm entrar nesse jogo, o Caraval é um jogo, e aí elas têm vários quests ali nesse jogo pra fazer, mas o que me irritou ali foram os relacionamentos do romance. Tem bastante romance também em Caraval. Não vai ter cena hot. Ah, outra coisa. Cena hot é cena explícita. Então no Quarta Asa tem cena explícita, nesse Caraval não tem. Então ele é YA pra Young Adults, pra jovens e adolescentes, então assim, tranquilo também. E aí é esse jogo que elas vão fazendo trato com outras pessoas, e aí elas têm que descobrir pistas. E tem o mestre do jogo, e é assim, é muito bonitinho. Só que os relacionamentos ali, o romance, eu achei imaturo, mas eu acredito que é por causa da idade mesmo. Então assim, talvez você deixe isso passar um pouco, passe um pouco de pano, pra você acostumar com o gênero fantasia. Esse livro é muito bom. E aí é uma trilogia, tem Caraval, tem Lendário e Final. Tem uma outra que vem depois dessa trilogia, que é da mesma autora, da Stephanie Gerber, que se chama Era Uma Vez um Coração Partido. Essa também eu indicaria pra quem nunca leu fantasia, ler essa trilogia. Como ela é um spin-off, ela vem no mesmo universo de Caraval, que é a primeira trilogia. Então assim, se você for ler essa do Era Uma Vez um Coração Partido, você não precisa ler Caraval, mas se você quiser ler, você pode ler. Agora, se interessou por Caraval, você quer ler esse Caraval, aí você lê primeiro. Depois você lê Era Uma Vez um Coração Partido, que é uma das minhas favoritas. Eu amo Era Uma Vez um Coração Partido, e eu indico também quem nunca leu fantasia, lê essa do Era Uma Vez um Coração Partido, que é uma coisa mais lindinha. A Evangeline faz um trato com o Príncipe dos Corações pra poder salvar o noivo dela, que ele tá debaixo de uma maldição, então o Príncipe dos Corações vai lá e fala, ok, eu livro ele da maldição, mas você tem que me dar 3 beijos, e aí ele vai cobrar esses beijos na hora que ele quiser. E o beijo dele é letal, então tipo assim, todo mundo que ele beija, enfim. E aí é muito bonitinho, tá? Esse romance aí, o Jax, que é esse personagem do Era Uma Vez um Coração Partido, ele é um personagem muito icônico, ele é maravilhoso. Só que ele é um personagem secundário em Caraval. Então por isso que eu falo para as pessoas tentarem ler Caraval, mas se você acha que você não curte muito essa vibe jovem adulto, você talvez não vai curtir Caraval, já lê logo Era Uma Vez um Coração Partido. Essas duas trilogias aí eu indico pra você que nunca leu fantasia. Tem um outro que eu indico pra quem nunca leu fantasia, só que eu particularmente não gostei, porque eu já li várias romantasias, várias fantasias, e esse daí pra mim não funcionou, porque ele é a cópia de tudo que já veio. E se você nunca leu, nada mais perfeito do que Powerless, da Lauren Roberts. Esse livro aqui é a apresentação da romantasia. Ele é uma mistura de Jogos Vorazes, botaram ali um X-Men também, uns poderes sobrenaturais. O romance aqui é uma gracinha e a Slow Burn é o YA, então não tem cena hot, não tem cena explícita. O Kai, que é o personagem principal, ele entrega muitos clichês. Eu não gosto muito da personagem principal, que é a Payden, mas assim, basicamente é uma sociedade que foram banidas pessoas que não têm poderes nenhum. Então a Payden, que é a nossa personagem principal, ela nasceu sem poder nenhum. Então ela finge que ela tem poder pra ela poder sobreviver nessa sociedade. Enfim, ela finge que ela tem poderes telecinéticos, que ela consegue ler mente, essas coisas, e ela passa, assim, desapercebido. E o Kai, que é o personagem principal, ele é filho do rei, e ele meio que tem a função de pessoas que não têm poder nenhum. Enemies to lovers, né? Inimigos para amantes. A Payden é rebelde, então assim, vai contra o sistema, ela não concorda, lógico que ela não concorda, porque ela não tem poder nenhum. E o sistema é completamente contra pessoas que não têm poder nenhum. E o Kai é basicamente o sistema, porque ele é filho do rei. Tem jogos e torneios, e aí alguém inscreveu o nome dela, da Payden, nesses jogos e torneios.
E esses jogos e torneios são brutais. Então, assim, como ela não tem poder nenhum, ela vai ser obrigada a participar disso contra pessoas que têm poderes absurdos de bons. E o Kai vai participar também desses jogos e torneios. Então, assim, você vai ter o romance deles desenvolvendo no meio do Vucu Vucu acontecendo lá, bomba explodindo, um monte de coisa acontecendo e eles desenvolvendo romance. Tem ali tudo que vai ter dentro de uma fantasia, de uma distopia. É uma boa mistura. Então, se você nunca leu nada, eu começaria até por esse, ou esse é o Quarta Asa, porque, assim, engloba muita coisa. Eu indico também, pra quem nunca leu fantasia, a Kotar. Gente, a Kotar é, assim, uma das minhas sagas favoritas por causa do romance. Ela é uma romantasia, tá? Então o romance aqui é o foco. Você vai ler os 3 primeiros livros e você já vai saber se é pra você ou não. Se você ler os 3 e você não gostou, já desiste, porque, né, tipo assim, não vale a pena perder o seu tempo. Mas se você gostou dos 3 primeiros, lê o 4º e o 5º também. A Kotar é uma gracinha. Ele vai trazer feéricos, que é essa classe de pessoas que tem a orelha pontudinha, que é tipo elfo, e eles têm aquele poder, eles têm imortalidade, eles têm aquele lifespan que é enorme. E é um dos povos que eu amo. Assim, toda vez que eu vou ler um livro, se tem feéricos, eu já amo, porque assim, esse povo aí diferente. E aí tem as regras da magia. Tem várias coisas ali que acontecem. A Kotar vai contar a história da Farah, que é a irmã do meio. Tem mais uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. A mãe faleceu e o pai ficou com elas pra cuidar. E eles vivem nessa cabana aí, que eles têm, assim, uma situação super precária. E aí a Farah tem que sair pra poder prover pra família, porque basicamente o pai dela é um frouxo. E as irmãs estão nem aí pra vida. Uma é amargurada e a outra não tem personalidade. Aí ela tem que sair pra poder cuidar da irmã. Ela vai caçar lenha, ela vai pegar comida, ela que vai atrás de manter todo mundo vivo. Aí um dia ela foi caçar, sem querer jogou uma flecha num lobo, matou esse lobo. Só que ela descobriu que o lobo não era lobo, era um feérico que tava na forma do lobo, porque eles conseguem mudar de forma. E aí quando ela matou, veio um batalhão de gente da corte primaveril, chegou na casa dela e falou: você matou um dos nossos, nós vamos te levar pra corte primaveril, que era fora do mundo dos humanos, e você vai ficar lá porque, né, nós temos que pagar essa dívida aí, você tirou uma vida, a gente vai levar a sua, você vai ficar lá agora com a gente, e é isso, levaram ela. E aí você vai ver a história dela lá nessa corte, aí vai ter muito romance, enfim, não quero dar tantos detalhes, porque é bom você ir sem... Já tem tanto spoiler aí na internet que é bom, às vezes, você começar uma coisa sem saber o que é aquilo dali. Tem jogos e torneios nesse primeiro, tem uma vibe de Bela e a Fera. E aí os próximos, na minha opinião, são os melhores. O segundo é o meu livro favorito de todos os tempos, que é o Corte de Névoa e Fúria. Que, assim, o romance daquilo dali é um dos romances mais lindos que eu já li. E a Kotar tem cena hot, então tem cenas explícitas, então checa todas as listas de gatilho, lista de cenas, porque esse Kotar é para maiores de 18 anos. Ele não é YA, ele é para maiores de idade. Então, checa lá para ver se você pode ler esse livro. Então, aí eu fechei, tá? Das romantasias que eu indicaria você ler, pessoa que nunca leu fantasia. Se você é jovem, menor de 18 anos, tá? Ou se você gosta de romancezinho adolescente, eu indico também Divinos Rivais, que vai ser uma historinha aí bem adolescente mesmo, tá? Eu não gostei particularmente, mas é porque eu acho que eu tava muito velha. E ele não tem muita construção de mundo, é muito parecido com uma coisa contemporânea. Então, pra quem nunca leu fantasia, talvez Divinos Rivais vai gostar. É a história da Iris e do Roman. Eles trabalham no mesmo escritório de uma editora, de uma revista. E aí tem uma promoção rolando e eles querem a promoção, só que um vai tentar passar por cima do outro pra poder ser melhor aos olhos do chefe. E aí tá acontecendo uma guerra ao mesmo tempo que eles estão trabalhando ali. E aí começa a vir notícia da guerra, o irmão da Iris foi pra essa guerra. E aí ela não conseguia comunicar com esse irmão mais, ela sentia muita saudade dele. Ela descobriu que ela tinha um armário que era mágico, então ela colocava cartas dentro desse armário, fechava a porta e a carta sumia. E ela achou que ela tava mandando essas cartas pro irmão dela, então ela escrevia cartas pro irmão dela, colocava lá e sumia, que ele tava recebendo lá na guerra. Só que um belo dia ela descobriu que não era o irmão dela que tava recebendo essas cartas, que na verdade era uma outra pessoa. E aí ela não sabe quem é, mas no livro já mostra que é o Roman, que é esse menino que trabalha com ela nesse escritório, que é meio que rival dela. Ele que tá recebendo essas cartas e ele tá respondendo, e ele já sacou que é ela, mas ele não contou pra ela até assim, um tempão ele não conta. Só que aí eles ficam conversando, eles vão se apaixonar através dessas cartas, e aí do nada ela vai e resolve ir pra linha de frente dessa guerra, que ela quer ser correspondente. Então ela vai pra essa linha de frente e fica mandando informação pra essa editora, pra ser publicada no jornal. Enfim, é um cenário muito guerra, contemporâneo, mas tem o aspecto fantasioso, né, que é dessas cartas mágicas e também desses deuses, porque é a guerra em nome dos deuses
só que é uma guerra que acontece na Terra. E aí, tipo, são soldados normais, mas aí tem umas criaturas lá um pouco diferentes, mas não é o foco na fantasia. Então, é muito fácil de construir o mundo, é muito tranquilo pra você ler. Eu não indicaria pra pessoas que não gostam de livros adolescentezinhos. Ele é bem juvenil, mas se você é um jovem ou se você conhece alguém que é novinho, assim, tipo, eu falaria de 18 pra baixo, a pessoa pra ler Divinos Rivais. Depois eu não indicaria não, porque ele é bem... Eu nem li o segundo, porque eu achei muito adolescente. Mas é bonitinha a história, eu penso que se eu fosse mais nova, eu talvez gostaria. E aí, fechamos aí as romantasias. Esse Divinos Rivais é pra menores de 18, acho que ele deve ser até uns 13 anos assim. Agora, esse que eu vou indicar pra vocês também é pra maiores de 18 anos, o nome dele é A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Esse livro é muito bom, ele prende do começo ao fim. Ele é uma história de uma corte de vampiros, o mundo não é tanto assim fantasioso, então, assim, é completamente fantasia, mas eu digo assim, a construção de um mundo não é tão pesada, então é uma coisa muito fluida, não tem tantos assim, não é alta fantasia, então você consegue construir com mais facilidade. E aí você vai ver a história da Aureia, que ela é filha de um vampiro, só que não é filha biológica, esse vampiro adotou ela, porque acho que basicamente, né, ele matou toda a família dela e ela ficou lá, ele teve pena, adotou ela, levou ela pra corte dos vampiros. E aí essa corte noturna, o nome é corte noturna, tem 3 cortes principais. O rei dessa corte noturna é o Vincent, que é o pai da Aureia, quem adotou a Aureia. Então assim, ela é adotada pelo rei da corte noturna, basicamente. E aí tem um torneio chamado Kejari. Esse torneio aí é um torneio que a cada 100 anos ele acontece e o vencedor desse torneio consegue ter um pedido, qualquer pedido realizado. A Aureia é humana e ela vive rodeada de vampiros, então assim, ela sempre busca poder, ela quer ser imortal, ela quer assim acompanhar o ritmo ali de tudo que ela tá vivendo, então ela se inscreveu nesse torneio. Quem garante esse pedido aí, quando a pessoa ganha o torneio, quem dá esse pedido aí, quem realiza é a Nyaxia, ela é uma deusa, a deusa dos vampiros. Então todo esse universo aí, inclusive eles chamam de universo de Nyaxia, é uma duologia, A Serpente e as Asas Feitas de Noite é o primeiro, e aí tem The Ashes and the Star-Cursed King, eu não sei ainda o nome em português, mas eu acho que já tem. Eu vou procurar, eu vou colocar aqui, que ele já tá em pré-venda, o segundo. É muito bom, e são só 2, tá? Tem uma pirâmide aí, que já viu falar essas pirâmides aí, que são livros imensos, tipo assim, você lê um, aí você descobre que tem mais 5 pra você ler. Esse daí é uma pirâmide opcional, porque são 2, tá? Uma duologia, mas se você quiser continuar, tem outros livros dentro do mesmo universo, contando a história de outros casais, outros personagens. Mas esses personagens da Casa Noturna encerram nessa duologia aí, e aí você vai pra uma outra casa, né, dessas principais aí do Nyaxia. Você vai ter a Aureia se apaixonando por um vampiro dentro desse torneio, um vampiro que é rival, né, porque só um pode ganhar, então é aquilo. É esse clichêzinho aí que eu adoro, Enemies to Lovers, e aí tem plot, a Carissa Broadbent, que é a escritora desse livro, ela conseguiu colocar uns plots super interessantes nesse livro aí, então ele prende mesmo você, e é um livro que eu falo, gente, esse livro aqui alterou a química do meu cérebro, então eu indico sempre A Serpente e as Asas Feitas de Noite, e eu gosto muito. Eu indico também pra quem nunca leu fantasia, Caçador Sem Coração, é uma romantasia, ele também é pra menores de 18, tá? Mas ele não tem aquele aspecto adolescente, ele é um livro super divertido, eu gostei muito. Esse não é um livro que eu dei 5 estrelas particularmente, eu dei 4 estrelas, mas é um livro que eu indico, é um livro que me tirou, assim, emoções, é um livro que me divertiu, me entreteu. Tiveram uma coisinha ou outra ali que eu mudaria, mas assim, nada demais também, nada que vai atrapalhar, no geral, a sua experiência com esse livro aqui. E ele não tem uma criação de mundo, assim, exorbitante, é tranquilo de você entender. E ele vai contar a história de uma bruxa, que é a Rune, com um caçador de bruxas. Então, assim, vai ter um romance ali que é uma gracinha. Eu, particularmente, eu gosto mais da pessoa que ninguém gosta desse romance aí. Eu shippo ela com a pessoa errada, entre aspas, né? E o final desse livro aí, assim, se prepara, porque é assim, é bomba, tá? É bomba de emoções. Eu tava chorando, assim, muito no final desse livro. E vai ter o segundo, então vai ser só uma duologia, então não é esquema de pirâmides. Tem esse primeiro e aí vai vir o segundo ano que vem. E é uma leitura, assim, refrescante, é boa pra você ler, pra você, assim, começar nesse gênero. Eu acho que ele não tem tantos elementos que você tem que construir mundo na sua cabeça, então vai ser tranquilo. Então essas foram as romantasias que eu indicaria pra você que nunca leu. Faz um print aí pra você poder guardar, pra você poder depois no futuro procurar saber. E aí você vai olhando, depois que você fizer o print, se você vai querer comprar uma, comprar outra, às vezes você já viu um livro aí na livraria que você conhece, tá pensando se vale a pena. Enfim, eu não indico você ler alguma coisa sem romance, porque o romance é o que mais vai te prender ali, então se você nunca leu fantasia, talvez não vai ser a fantasia que vai te prender no começo, talvez vai ser o romance, mas não importa o que te prenda, o que importa é que você comece nesse gênero aí, porque é super legal, você viaja assim, sua mente tá em outro lugar. Eu gosto de ler pra nem sentir onde eu tô, pra pensar que eu tô em outro planeta, e romantasia, fantasia
fantasia, todos esses livros, eles trazem isso pra mim, é por isso que eu amo ler, por isso que eu tento incentivar tantas pessoas a lerem. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, ativa as notificações, curtir, fazer aí o que tiver que fazer no negócio pra você me ajudar. E tem um outro vídeo que eu fiz também das minhas escolhas pessoais, uma tier list que eu fiz de fantasias, e lá tem muito livro de fantasia. Então se você já lê fantasia e quer ver mais sobre a minha opinião sobre muitos livros de fantasia, vou deixar o link aqui pra você também desse vídeo, porque lá eu falo de muitas. Então assim, você vai ter várias pra você poder olhar, ver se vai bater com o seu gosto. E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, também vou deixar aqui. Lá eu tenho vídeos curtinhos diariamente sobre indicações de livros, eu converso com todo mundo nos comentários, eu pego dica, lá você vai ver comentários criticando o livro que eu indico, falando bem de livro. Então assim, é muito legal da gente ter uma ideia se um livro vai de acordo com o nosso gosto ou não. Então é isso, gente. Obrigada por me assistir e até o próximo vídeo.